Bruvim, Rabaim, ou Raverim, sejam bem-vindos, amigos, a mais um estudo sobre o mês de Elu, a disciplina de Elu. Nós estamos aí abordando, né, sobre os costumes, né, de Elu, a qual nós vamos se preparando, né. Antes, né, de Elu, na verdade, já será no Rosh Chodesh, Elu será sábado, né, já. Então, nós estamos antecipando aí essas aulas de preparação. Na verdade, o costume racídico sobre a conexão de Elu é você fazer um retorno, né? Você aí está se preparando para que nas grandes festas, né? Chamada o dia das grandes festas, né? Você está mais conectado, está preparado. Então, é uma conexão para que a gente possa esteja preparado. E hoje do o estudo será, né, a aula sobre o Terrilim 27, né, que é os Salmos, os Salmos 27, né, que é os Salmos começa com a palavra a Davi. O Deus é minha luz e minha salvação. Então, esses salmos, o, ele já inicia dizendo, né, refletindo, falando sobre isso. Na verdade, que o Eterno é minha salvação. E como compreender e como entender esse versículo e por que nós recitamos durante o mês de Elu, né, iniciando já ali, o primeiro de Elu, né, já começamos a estar recitando. Porque esses salmos, entretanto, tudo o que se vem fazendo, né, o que é usado no judaísmo, cada versículo, cada coisa que é feita, na verdade, precisa de uma kavaná, né? Não adianta você só pegar e recitar, mas precisa cavanar a conexão, né? Você tem puxar para você poder estar entendendo e compreender o que cada coisa está conectada. Então precisa de uma cavaná, de uma conexão mais íntima, né? Porque tudo que se faz, ela tem uma importância. Na verdade, tem uma kavaná, tem uma intenção, né? Nosso sábio, ele designou uma intenção. E precisamos compreender qual é essa intenção na verdade, né? Na prática, né? Qual é o verdadeiro intuito? Então, o verdadeiro intuito dos nossos sábios é conduzir a um pensamento, né? Uma conexão, a uma atmosfera, né? A qual esse momento vai estar exigindo. Que, como nós falamos nas aulas anteriores, que o quê? Que precisamos estar fazendo uma reflexão, né, diante de Deus e tanto com o próximo para que nós venhamos trabalhar. E muitas vezes passa de ser despercebido muitas coisas, né? Nós, às vezes, estamos focados em várias e várias coisas e esquecemos desses detalhes. Então, o judaísmo, por isso que é cíclico, né? Sempre vai ter um ciclo anuais, né? De festividades, né? Porque o ser humano é o hábito, né? É costume do ser humano ele esquecer de várias coisas. Por isso que precisa estar revendo, voltando a estudar, porque em cada momento, em cada momento, você vai estar aprendendo algo e vai estar focando em algo, né? Você vai se elevando, se adaptando, melhorando. E esses salmos, ele começa já falando sobre esse detalhe. O Midrash diz que minha luz está associada a Rosh Hashanah e minha salvação está associada a Yom Kippur, né? E isso está no Midrash, né? Vraikarabá 21 e também no Midrash Shofet Tove no Salmo 27. Também encontramos no versículo posterior do Salmo que Deus esconderá esse seu tabernáculo, né? Está associado a Sucote. Então, até Sucote, né, na verdade, nós vamos estar lendo esses salmos, né? Ou seja, ali você vai estar adicionando os salmos, né? Esses salmos pela manhã e também à noite, né? Antes de dormir.
Vocês vão estar vendo mais à frente sobre esses detalhes. E isso é uma preparação, como eu já disse, né, para centralizado para os dias de o dia de Timores, que é chamado Yamin Moraim, né? Os dias que são chamados as festas entre Sukkot, né? E nossos sábados ele vai estar dando esse ensinamento. É interessante, antes de nós iniciar, para aprofundar mais um pouco, quem tiver aí no Salmos 27, nós vamos dar a fazer uma interpretação, né, sobre o que nosso sábado traz, sobre esse versículo, para você poder estar entendendo o que é que esse salmo vai vir trazer em nossas vidas, o que é, né? O salmo, lê Davi, Hashem, Ori, Ishim, Et, né, no salmo, você vai estar vendo aí, no Salmo 1, 27, versículo 1, né, que vai estar trazendo aí o seguinte, né? E vai dizer, ele de Davi, Deus é minha luz e minha salvação, de quem temerei e de quem temerei medo. Então, esse salmo já vem trazendo essa, esse pensamento de, que o quê? Que Deus é minha luz, ele é minha salvação. Então, já vai nos conectando, a nos trazer a isso, né? E estabelece o tom de todos os salmos, ou seja, estabelece o tom de todo o salmo. Então, essa mensagem aqui que o Davi já vem trazendo, ela vai trazendo o tom de todos os salmos. No Talmud, o Tratado de Beira-Rota oferece interpretações ricas para esse versículo, né? Minha luz, né? Ori, né? Quer dizer o que? Rashi comenta sobre esse versículo e outros comentaristas conecta luz ao conceito de iluminação espiritual e o julgamento divino. Então, nós estamos conectando a esse aspecto para que nós possamos estar lembrando que, como eu falei, né, essa é a preparação das grandes festas, como vem Rosh Hashanah, Yom Kippur, que é o grande dia do julgamento, na verdade nós conhecemos, né? Futuramente nós estaremos estudando sobre essas leis também, sobre Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Então, o comentário de Rashi, ele está o quê? É o conceito de iluminação espiritual e o julgamento. Então, já nos levando a refletir que 40, um mês, né? Então, dá até, vamos dizer, ao que tá aí 40 dias, né? Ali depois de primeiro de Elu. Então, 40 dias de preparação, ou 30 dias de preparação para esse dia, né? E ele interpreta a luz como a luz da Torá e das mitzvot, que guia, que guia todo ser humano no caminho certo, né? Então, isso vai trazer a reflexão para que nós possamos estar aí melhorando nossos atos também no estudo da Torá, nas mitzvot. Então, esses salmos vai nos estar conectando ao Criador, ao Santo do Ser, né? Precisamos ter essa kavaná, esse pensamento de como nos está fazendo, recitando esses salmos, né? E também, né, a luz também simboliza, né, a revelação e a proximidade de Deus que eclipsa através do, ou seja, dissipa as trevas do pecado e da incerteza. A luz de Deus é a esperança de perdão no dia de julgamento. Rosh Hashanah, né, Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Quando ele diz, "Ri, minha salvação", a palavra é vista não apenas como um resgate físico de inimigo, mas principalmente como a salvação espiritual e a redenção pessoal do pecado. Isso é isso é um tema, né, central de Elu, ou seja, né, ou seja, a redenção pessoal dos pecados. Então, cada um da gente vai estar fazendo essa reflexão, né, a redenção, né, se redimindo dos nossos próprios pecados. Então, a conexão de Elu, né, e mais no ensinamento racídico, né, a qual nós
seguimos pela orientação do nosso Rav Yaakov, e esse mês está conectado a gente está fazendo a redenção pessoal, cada um e um fazer a sua parte ali, vendo seus conceitos, se melhorando, né, fazendo as suas análises, né? E muitas vezes o criador, bendito seja, ele usa vários meios, né? Às vezes você é uma pessoa de cabeça dura, a Shem vai estar levando outros meios, vai falando com outros anjos e vai fazer, muitas vezes você faz essa terceira, esse retorno. Então, o mês de Techuvá, né, conhecido como mês de Techuvá, então precisamos fazer uma análise, né, um retorno de arrependimento. A confiança em Deus como a fonte de salvação fortalece o indivíduo a enfrentar o processo de autoavaliação e arrependimento, sabendo que Deus o acolherá. Então, é interessante saber por quê, né? Nós estamos estudando sobre o mês de Elul e nós estamos estudando o Salmo 27, porque o Salmo 27 ele vai nos levar, nos caminhar a essa mensagem. Então, os nossos sábios, eles instituem algo. Qual é o intuito do nosso sábio? Levar a Kavaná, ou seja, ajudar a, a cada um a chegar na verdadeira Kavaná, no pensamento na qual os nossos sábios eles querem se transmitir, ou seja, o que esse mês transmite. Então, o Salmos 27 ele vai estar trazendo. E quando ele fala entrar na casa de Deus, né, que é aí no versículo, o versículo, que é o versículo, vou ver só aqui, o versículo 4, né, nós vimos o versículo 1, versículo 4, que vai dizer o seguinte: uma coisa pedi a Deus e a buscarei, habitei na casa de Deus todos os dias da minha vida, né? Que esse está no o 4, né? Que é a Shahat Altir Mei Hashem Total Avamecha Shechit Bei Hashem Kol Neimi Hayah, né? Uma coisa pedi a Deus e buscarei, habitarei na casa de Deus. Central para a compreensão rabínica do Salmo é o seguinte: ao nós anseia pela proximidade, os sábios ensinam que o desejo de habitar na casa de Deus não se refere apenas a morar fisicamente no templo sagrado, mas a uma vida de conexão constante com Deus. Isso significa viver uma vida dedicada ao estudo da Torá, cumprir a mitzvah e se aproximar do Criador em cada ação, né? Então, esses salmos vai estar, na verdade, trazendo essa mensagem para que a gente possa, né, se aproximar, entrar no templo de Hashem, na casa de Hashem. Isso simboliza também a gente estar aí se preparando, né, constantemente, se dedicando, vivendo uma vida dedicada ao estudo e cumprindo as mitzvah, né, que isso é o que vai trazer a gente a reflexão, a conexão. Então, essa é a mensagem, essa é a conexão em que Elu vem trazendo também, que esses salmos vai vir trazendo. Ou seja, ver a doçura de Deus. O Midrash, no termino, interpreta o desejo de visitar o seu templo como anseio de contemplar a beleza e a bondade divina. Essa é a recompensa final para quem busca uma vida dedicada a Deus. No contexto de Elu, essa busca intensificada, pois o judaísmo ensina que durante esse mês o rei está no campo, ou seja, Deus está mais acessível para aquele que busca. Então, esse salmo vai nos trazer essa mensagem. Por quê? Porque nesse mês o rei está no campo, como nós falamos, né? Na primeira aula, que Hashem ele desce do seu palácio para estar nos visitando, ou seja, Hashem ele vai estar aqui nos visitando pessoalmente, tratando cada um individualmente, né? Em outras palavras. Então, é um momento na tradição judaica, né, que nós vivemos os ensinamentos mesmo de a gente estar se aproximando. Ou seja, por quê? Primeiro, é a preparação para o julgamento, né? Então, precisamos começar com a confiança em Deus como nossa luz é a salvação. E Deus é a nossa luz, né? Temos crucial para o julgamento de Rosh Hashanah, ele expressa o anseio por relacionamento com Deus. A melhor
forma de se preparar para o dia do julgamento. Então, vem trazendo esse conceito, né? E segundo, né, o conceito de techuvá também, né? E, ou seja, o Salmo termina como, indo para finalizar, o Salmo termina, né, é, falando isso, um apelo e confiança e coragem, que é Kaveh El Hashem Hazak Di Amed Limechad Belha El Hashem. Espero por Deus ser forte, ele encorajar o meu coração. Espero por Deus. Esse é um versículo, né, que aqui é no finalzinho, né, no capítulo 14, aonde vem trazendo Deus. Esse é um espírito de luz, encorajando a pessoa a não ceder aos desejos, mas a ter a esperança e se fortalecer no processo de techuvá, sabendo que Deus está com ele. Então, esse salmo, na verdade, é um guia, né, espiritual para o período de Elu, ensinando a importância da confiança em Deus na busca por uma conexão verdadeira e da esperança inabalável, mesmo diante dos desafios da vida e do julgamento divino. Então, é muito importante nós ter esse salmo vai estar trazendo isso, né? É um guia espiritual para que a gente possa estar preparado para esse grande dia, né? Que é esses grandes dias. Então, Elu simboliza essa traz esse aspecto que você tem de ter uma confiança em Hashem. Então, vai levar você a um caminho de arrependimento, de techuvá, de uma autoanálise. Né? Não é só pegar o livro de Salmos e recitar, mas ter a kavaná, ter o pensamento, ter a intenção de que não é o Salmos em si que vai lhe ajudar, mas sim a sua reflexão pessoal, a qual vai trazer você a uma techuvá mais completa. Né? Precisa da ação. O judaísmo, o pensamento fala em ação. E precisa, né, da verbalização, mas também da ação. Né? Então, está nessa conexão. Né? Ou seja, no entanto, o costume, né, de estar recitando esse salmo de Rosh Hashanah até, não, de Rosh Chodesh Elul, até o último dia de Sukkot. Só, ou seja, só apareceu mais de 1000 anos depois, né? Ou seja, então foi esse costume a qual nossos sábios começaram a introduzir esses salmos. É um costume, né? Nós, o costume racídico, Rabat, também nós seguimos esses costumes de estar recitando aí diante de tudo, né? Ou seja, que é um tempo de misericórdia divina, como foi quando Moisés alcançou o perdão para o povo após o pecado do bezerro de ouro. Todo ano, o tempo em tempos em que Deus especialmente acessível, como um rei que sai para o campo para tornar-se disponível a qualquer súdito que deseja cumprir. Com vista na narrativa do tempo de Moisés, ao alto garantido o perdão, né? E então, esses salmos, ele, na verdade, ele está conectado também, né, com os três atributos, né, divinos, né? Então, que está conectado com a misericórdia, né? Então, apropriadamente, o nome divino e o tetragrama é mencionado 13 vezes nesses salmos. Então, e esses salmos têm uma conexão muito forte, porque, como eu já falei, os 13 atributos de misericórdia estão conectados nesses salmos. Ele é muito forte. Não é à toa que nossos sábios escolhem, né, algo. Então, tem uma conexão com a misericórdia divina. Quando nós estamos recitando os salmos, né, nós vamos estar vamos, em outras palavras, né, invocando os três atributos divinos. Então, precisando, esse é uma das kavaná. Então, mas não adianta eu fazer esse salmo sem a kavaná.
onde ali você está atribuindo para você, né, trazendo ali é, a mensagem da misericórdia de Hashem. Então você vai estar se preparando, pedindo a Hashem, né, se autoavaliando que você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar constantemente. Isso é uma verdade, isso é fato, né? Precisamos estar se melhorando a cada dia, né? Então, precisando estar trabalhando esse aspecto ali, né? Esses aspectos, né, que esse som vem trazendo. Ani Vedodi, né? E a gente está no campo para poder, né, como noiva. Ou seja, quando recitar, né? Quando recitar, durante, durante qual oração esse salmo deve ser recitado? Aquele que segue o costume, né? O Mussar, né? Sefarado, geralmente o recita após a oração da manhã e da tarde. O costume Askenazim diz após a oração da manhã e da noite, né? Então nós, por orientação rabínica do nosso Rav Yaakov, né, que é Rabat, né, Hassid, é Askenazim, na verdade, a origem da Askenaz, né? Vem aí, faz pela manhã, né? Ali, pela manhã, e também pela noite. Há um costume, há também vários costumes sobre quando exatamente deve ser dito no versículo, no serviço da manhã. O costume rabado é recitado no serviço matutino, imediatamente após a canção do dia. Em, na canção do dia. E em Mihá, logo antes de Alene, né? Quem faz aí Mihá, né? Geralmente a gente não faz, mas ali depois ali no serviço, né? Que nós temos o serviço matutino ali. Antes do Alene, faz aí ler o salmo. E antes de dormir, né? Antes de dormir, na oração de dormir, você acrescenta aí o Salmo 27. Então, são 2 dias, 2 vezes ao dia, né? Pela manhã e ao deitar. Antes de deitar, você já vai acrescentar aí, desde o primeiro dia de Elu, esse salmo, né? Como nós fazemos. Nós não recitamos os 3 atributos de misericórdia, né? Que foi falado na aula anterior, né? Mas nós podemos ler, né? Por isso que aqui no Salmos é aconselhado o Salmo 27. Então, isso aí está conectado a essa energia, ou seja, que a gente possa estar fazendo da forma correta. Então, inicia-se, né? Vamos lá, para entender. A partir do primeiro dia do mês de Elu, nós vamos estar aí acrescentando pela manhã e à tarde o Salmo 27, né? À tarde, não à noite, né? Após, ali depois, junto ali, depois que termina a oração da noite, você ali faz o Salmo 27, ok? Então, mas para tudo isso nós temos de ter essa kavaná, né? Ou seja, esses salmos é um guia espiritual, né? É um ensinamento ensina, é um ensinamento ensina a, impor, a importância da confiança em Deus. Então, é muito importante a gente fortalecer nesses momentos a confiança em Hashem, né? É muito importante a gente ter essa kavaná, esse pensamento em que o que nós estamos fazendo é para fortalecer, para nos aproximar de Hashem, ter uma confiança em Hashem. Então, para finalizar, que nós possamos ter em mente esses pensamentos, ou seja, da Teshuvá, que Hashem é a nossa luz, Hashem é a nossa salvação, e esse salmo vai trazer essa conexão, né, essa proximidade de Hashem. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo sobre o Salmo 27, que Hashem possa abençoar grandemente cada um de nós, cada vez mais, né? Letra OT, né? Até breve, até os próximos estudos. E no próximo estudo, só lembrando, nós estaremos estudando sobre o terceiro conceito que se faz em Elo, que é o toque de chofar, e nós vamos ver aí
o que um Benua pode fazer ou não, se pode tocar ou não na próxima aula, né? Nós vamos estar revendo isso. E se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe para com um amigo ou ente querido. A sabedoria divina, como eu falei, né? A sabedoria, ela tem que ser compartilhada para que nós possamos grandemente, cada vez mais, espalhar essa luz da verdade e a chama. Ok? Letra Ote, até breve. Shalom, shalom. Até a próxima.